Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Iana Tenório, Market Leader do nosso time comercial aqui na Hashdex no Brasil. E eu vou conduzir essa conversa com o Samir Kerbaj, o nosso CIO. Enquanto o pessoal entra, eu aproveito para fazer um registro rápido. Esse webinar tem como objetivo ser educacional. As opiniões aqui são da Hashdex e refletem a nossa visão de mercado hoje e podem mudar. Nada do que for dito é recomendação de investimento ou consultoria personalizada. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura e os investimentos em criptoativos envolvem riscos, incluindo perda de capital. Avaliem o perfil investidor e consultem a documentação oficial antes de qualquer decisão. Bom, feito esse registro, seja muito bem-vindo, Samir. A ideia desse call é a gente fazer em 30 minutos e depois abrir para perguntas no final. Então, todo mundo pode enviar essas perguntas pelo chat ou no botão de Q&A na tela. E o tema do webinar hoje é cripto no portfólio e como uma alocação tática pode proteger e potencializar retornos. Vamos começar falando do desempenho e como em julho o jogo inverteu, né, Samir? Esse é o nosso clássico Finalmente, né? slide para começar o call, mas diferente dos outros meses, a gente está vendo um Hash 11 positivo e à frente dos principais índices em julho. Explica para a gente um pouco desse cenário, o que aconteceu. Claro. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Obrigado aí pela presença de vocês. De fato, a gente teve um mês de julho positivo, né? E mais interessante de todos, né? Assim, ele é um mês que, de uma certa forma, desconectou da performance do mercado de ações americano, né? Então, a gente tem falado sobre isso também há alguns meses, né? Assim, cripto, ela essa correlação, né? Assim, as correlações aumentaram com o mercado tradicional, principalmente o mercado de equities americanos, mas elas têm reduzido, têm se mantido num patamar moderado para baixo aí nos últimos meses. E a gente viu isso para o lado negativo, né? Então, bolsa americana subindo, né? E em cima de toda a tese de AI ali e de infraestrutura de AI, enquanto o cripto estava sofrendo bastante ali nesse primeiro semestre. E agora a gente teve em julho o caminho contrário, né? A gente começou a ter um pouco mais de estresse ali, de incertezas e de menos otimismo, digamos assim, com relação à tese de AI que pressionou o mercado americano. E a gente teve um mês positivo em cripto, né? Então, esse desacoplamento aí, ele funciona para o bem e para o mal, né? Ele funcionou para o mal aí durante boa parte do primeiro semestre e esse mês funcionou para o bem. Obviamente, e como a gente, de novo, já vem falando, isso é só um mês, né? Isso não aconteceu algo é, super do ativo ali que faça com que essas correlações mudem, mas eu acho que o que destaca muito é que a gente está vivendo um momento em que as ações americanas já subiram bastante, apesar do ambiente desafiador, geopolítico, juros altos, né? As ações americanas já subiram bastante. A gente tem bolsa brasileira que também subiu bastante, apesar de um ano de incerteza, ano eleitoral, tudo aquilo. Então a gente tem as bolsas ali com performances positivas ali no ano, enquanto cripto sofreu bastante, né? E tá, né, do que a gente acredita que é uma região bastante comprimida. Obviamente pode cair mais ainda, é difícil dizer se já chegou no fundo ou não, mas ela está bem longe dos all-time highs, né? Enquanto a gente tem os mercados na máxima ali. E a gente vê essa simetria como uma boa oportunidade, né? Considerando, né, que os fundamentos de cripto não mudaram, né, a forma como a gente acompanha e vê essa classe de ativos no longo prazo não mudou, a gente vê essa desconexão, né, essa simetria como uma oportunidade relevante. E eu já tenho falado bastante sobre isso, a gente soltou o Market Pulse nessa toada também, de que essa desconexão entre os preços e o sentimento com relação a cripto e os fundamentos dessa tecnologia, eles nunca estiveram tão grandes, né, essa descorrelação entre um e outro. Então, eu acho que essa combinação de fatores, né, faz com que a gente fique, né, assim, tem um sentimento mais otimista ali com relação aos próximos meses, apesar de
de novo, a gente está num ambiente ainda de muita incerteza. A gente tem incerteza lá fora, geopolítica, né, com a crise do Irã ali e tudo, e o impacto que isso vai ter na inflação e na taxa de juros americana. E a gente tem aqui no Brasil, né, estamos chegando próximo das eleições. Então, acho que apesar de todos esses ventos negativos ali, ou ventos de incerteza, a gente tem motivos para estar otimista ali com relação à recuperação de cripto nos próximos meses. Perfeito, Sami. Como você muito bem comentou, olhando para esse cenário macro, a gente de fato está vivendo num momento de bastante incerteza. É, eu queria entender com você, se você podia explicar um pouco como que você está enxergando isso. Você mesmo pontuou que podem existir oportunidades nesse contexto. E então, se você pudesse falar um pouco que oportunidades são essas, seria bastante interessante. Legal. Então, assim, o que a gente tem visto, principalmente no investidor brasileiro, né, nesse ambiente de juros super alto, incerteza lá fora, eleições aqui no Brasil, é difícil você falar de ativo de risco, né, de expor a risco. Se você tem, né, um juro tão alto, um CDI tão alto, né, assim, IPCA mais 8, mais 9, é difícil de falar, né, se sair desse conforto, né, da renda fixa soberana ali para tomar risco. E o que a gente vê é que essa combinação, né, de fatores, dessas incertezas, desse juros alto e, e do tamanho das oportunidades, né, fazem com que, na nossa visão, um alocador olhar esse momento, né, como uma estratégia de alocação em barbell parece ser bem interessante, né? Ou seja, você manter a maior parte da sua alocação em renda fixa conservadora, ali, né, defensiva, considerando, né, que a crise lá no Estreito de Hormuz pode continuar piorando, considerando que a gente vai passar por um período de volatilidade razoável aí nos próximos meses aqui no Brasil por conta das eleições. É de se esperar, né, que tenha volatilidade ali com a polarização que a gente tem nas eleições. É, e essa estratégia de barbell, ela não tem muita oportunidade para investimentos medianos, né? Investimentos que têm uma volatilidade baixa e uma taxa de retorno esperada baixa, né? Eles não têm muito espaço numa estratégia de barbell. E a gente O que acha, né? E seria a conversa que estratégia de barbell, Samir? Só para o pessoal que não está acostumado com a palavra. sim, sim, esse é um estilo de alocação, né? Uma estratégia de alocação que ela basicamente consiste em você manter a maior parte do seu portfólio, digamos, pelo menos 80% ali do seu portfólio, em ativos bastante defensivos e conservadores, né? Aqui no Brasil seria em renda fixa, pós-fixado, né? E você pegar esses 20% da carteira, né, 20, 10%, dependendo do perfil do investidor ali, e você colocar em ativos que tenha alta volatilidade e alto potencial de retorno esperado, né? Ou seja, você vai extremamente conservador na maior parte do seu portfólio e na parte numa parte pequena do seu portfólio você vai para um risco bastante relevante ali para gerar esse retorno, ajustar esse alfa ali na carteira. E a gente vê que momentos como esse, né, justamente de incerteza, juro alto, né, e com essas oportunidades aparecendo, como a gente vê acontecendo em cripto, e de uma certa forma, acho que há de se acreditar que AI, né, assim, a gente está vivendo de fato uma fronteira ali, a gente está cruzando uma fronteira de uma revolução tecnológica, né, considerando, né, tudo que a gente tem visto. A gente acha que é uma estratégia mais inteligente do que você buscar uma alocação mediana em bolsa, né, em ativos ali mais produtivos. Então, é uma conversa que a gente tem tido com alguns alocadores que têm ressoado bem nesse momento, né, que é ver, né, o portfólio cada vez mais dentro dessa perspectiva de uma estratégia barbell em que você tem, né, e eu acho que faz sentido ter uma parte muito relevante da sua carteira em proteção, né, em investimentos conservadores, e aí cripto entra nesse segmento de oportunidade, né, nesse segmento de barbell, né, você tem uma combinação aqui que a gente tem com cripto, principalmente no portfólio brasileiro, de descorrelação, né, de uma correlação muito baixa com os outros ativos que você compõe na sua carteira,
com alto potencial de retorno e uma volatilidade muito alta, né? Então, acho que essa combinação, né, esses fatores que cripto tem, fazem com que ele seja um bom candidato para ser um dos ativos que entram nessa parcela de alto risco ali da estratégia de barbell. Perfeito. E, Samir, até puxando para esse cenário de assessores e também investidores, é muito comum o investidor brasileiro e os outros investidores também no mundo afora, em momento de incerteza, eles pensarem que, poxa, é muito mais válido sair de risco e ir para a renda fixa. E a ideia de entrar em cripto nessa hora parece até contraintuitiva. Você falou sobre a questão da descorrelação, mas por que que para você esse é justamente o cenário que uma fatia pequena faz sentido numa carteira de cripto, se a gente pudesse simplificar bem para esse investidor? Exatamente por isso, né? Assim, nesse ambiente de juros alto, né, o custo de oportunidade tão alto quanto a gente tem hoje aqui no Brasil, né, de simplesmente ficar no CDI ali, qualquer ativo de risco precisa ter um retorno esperado bem acima desse nível, né, de 14, 15% ao ano para fazer sentido entrar na carteira. Senão é melhor eu só ficar no CDI e não tomar o risco, né? Sim, E são poucos ativos no mundo que apresentam esse tipo de potencial de retorno esperado, né? Cripto é um deles, né? Você tem ações americanas, né, que também tem uma performance é, bem interessante, apesar de que eu vi recentemente um post mostrando que no longo prazo nem o S&P tem batido o CDI, mas é isso, esse tipo de... Você precisa buscar investimentos que tenham mais volatilidade, né? Justamente no momento de juros alto, é que a parcela de risco do seu portfólio não pode ficar em investimentos medianos, né, de volatilidade mediana, porque aí é sim. melhor você estar na renda fixa, né? É melhor você ficar ali na renda fixa. Então, esses momentos, de novo, de juros altos, de incerteza, eles aumentam, né, a vantagem, né, desse tipo de estratégia de alocação que a gente está falando aqui, que esse tipo de estratégia de barbell, né, que é justamente você ter a grande maioria do seu portfólio em ativos bastante conservadores e a parcela de risco está em ativos que tenham de fato uma volatilidade muito alta, consigam te entregar um retorno ao longo do tempo muito maior do que essa taxa de juros que você consegue aí. Sim, não, perfeito. E como você mesmo pontuou, é possível perceber que a correlação de cripto ela é bem baixa em comparação, principalmente com ativos brasileiros. E você vinha explicando o quanto isso acaba sendo um componente muito interessante, principalmente nesse cenário. Na prática, por que que você acredita que o investidor brasileiro ele precisa continuar atento a esses ativos que são descorrelacionados? Acho que tem uma frase famosa ali que a correlação é o único almoço grátis que a gente tem no mercado financeiro, né? A diversificação é o único almoço grátis. Isso é alcançado, né, justamente por essa diversificação, ela vem de você se expor a fatores de risco que não tem relação um com o outro, né? E isso, a medida estatística disso é a correlação, né? E então isso faz com que a vantagem, né, do que a gente está vendo aqui, né, então essa tabela aqui mostra a correlação dos diferentes ativos uns com os outros, né, e a gente vê que cripto, né, assim, essa primeira coluna, essa correlação ela é basicamente zero na maior parte dos ativos brasileiros, né, então muito baixa, até com o próprio dólar, e ela é baixa, né, assim, moderadamente baixa, não dá para dizer nem que é média com relação ao S&P 500, né, esse 0,24, essa é uma medida de 0 a 1, na verdade menos 1 a 1, né, e em que 0,24 ainda é uma correlação bem baixa. Então isso mostra que de fato, né, é um ativo que mexe diferente com os outros ativos que você com relação aos outros ativos que você tem na carteira. Isso faz com que uma pequena alocação nessa classe de ativos tenha um impacto desproporcional na sua carteira, né? Essa combinação de alta volatilidade com baixa correlação faz com que o impacto de uma alocação, quer seja de 1% ou até de 5%, muitas vezes as pessoas falam, não, se for para alocar 1%, eu prefiro não alocar, né? Assim, vou alocar 5% é muito pouco, mas por ser descorrelacionado, esse muito pouco gera um alfa muito relevante
na sua carteira ao longo do tempo. Principalmente se você fizer, né, se de fato uma estratégia de alocação, né, você rebalancear essa carteira ao longo do período, que é algo que a gente tem falando bastante, né, sobre você implementar uma estratégia de rebalanceamento, o quanto que você pode gerar de alfa ali nesse rebalanceamento. Então, eu diria que esse é o fator, tá? Assim, eu acho que diversificação é o único almoço grátis aí que a gente tem no mercado, e eu acho que cripto, né, essa classe de ativos com esse alto potencial de retorno, essa alta volatilidade, descorrelacionado dos outros ativos que você tem na sua carteira, e que nesse momento do mercado, né, está passando, né, está com expectativas bem comprimidas, né, está com preço bem comprimido, enquanto os outros ativos da sua carteira, né, que seja o Ibovespa ou o S&P, estão em momentos de alta, estão batendo seus recordes ali, mostra um timing bem interessante ali para quem não tem alocação ainda, considerar começar a ter, né? E para quem tem alocação, né, é aquele bom momento de rebalancear também, de voltar para o seu target de alocação, né, que deve ter caído ao longo dos últimos meses aí, à medida que cripto foi corrigindo e que enfim, que o mercado, né, continuou subindo ali. Então, para quem já tem alocação, te acredita que é o momento para ter disciplina e rebalancear o portfólio, né? E a gente não está falando isso só porque a gente quer que vocês comprem, né? Obviamente, como gestora, mas lembra que lá atrás, né, no ano passado, a gente falava a mesma coisa. Então, quando estava nas máximas, a gente falava, você que já tem alocação, é momento de rebalancear, né? Assim, é momento de você botar um pouco desse lucro ali, redistribuir para as outras classes de ativos e voltar para a sua disciplina, voltar para o seu target de alocação. A gente tem repetido essa mensagem ao longo dos últimos 8 anos, nos momentos de alta e nos momentos de baixa. Agora é um momento de baixa, a gente acredita que esse momento, para quem já tem investido, é sim um momento de rebalanceamento, de recomposição da carteira ali, para aproveitar essa oportunidade. Perfeito. Bom, a gente já falou de correlação, falou como os cenários de incerteza, o investidor ele acaba buscando ativos mais conservadores. Puxando aqui para o próximo slide, explica um pouco como que os juros altos em cripto, os juros altos, né, e cripto se mostrou resiliente mesmo nesse cenário, como você pode ver nesse gráfico. Isso vai para aquele ponto que eu tinha falado, assim, de se você está considerando no ambiente de juros altos, quando você vai considerar um ativo de risco, esse ativo de risco ele precisa performar acima desses juros altos consistentemente para valer a pena você tomar esse risco, senão Sim. assim, não vale a pena, né? Assim, não faz sentido. É melhor você ficar no CDI. E aqui a gente traz um pouco desse estudo, né, do quanto, né, quando a gente tem, e essas são carteiras, né, são simulações que a gente fez de carteiras que investiram em cripto, né, todos os dias ali, durante períodos em que você tinha um CDI acima de 12% nos últimos anos, né? Então, num ambiente de juros altos, se você decidisse investir em cripto e segurar por 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, 2 anos e 3 anos, qual teria sido o seu retorno, né? Tanto o retorno absoluto, né, quanto o retorno comparado com o CDI. E o que a gente vê é que no horizonte de curto prazo, de 3 meses, é quase como jogar um dado, né? Assim, é quase como uma sorte ali. Você tem uma chance, em 50% dos casos, né, dessas simulações dessas carteiras, você teve um retorno positivo melhor do que o CDI. Você bateu o CDI numa janela de 3 meses e 50% dos casos foi pior. Então, quase como jogar uma moeda para cima no horizonte de curto prazo. E à medida que a gente vai aumentando os horizontes, essa probabilidade de alta, né, essa percentual da carteira que bate o CDI, ela aumenta consistentemente, até que em janelas de 2 anos, 100% das carteiras, né, de todos os dias em que o CDI estava acima de 2%, de 12%, se você investisse e segurasse por 2 anos, você teria um retorno em cripto melhor, né, ganhando do CDI. Então isso mostra um pouco assim, que cripto é de fato uma dessas classes de ativos de risco que tem sim uma alta volatilidade, mas tem um alto potencial de retorno e tem um retorno que pode superar consistentemente o CDI, especialmente em horizontes mais longos. Então isso fortalece um pouco o case, né, para você utilizar, né, como parte dessa estratégia de alocação que está muito pesada em renda fixa pós-fixado, e tem que estar mesmo, porque a gente está num ambiente de incerteza muito grande. Mas para a parcela de risco, para a pequena parcela de risco que você tem na sua carteira, cripto é um excelente candidato
para estar nessa parcela de risco. Muitas vezes até mais do que um investimento em Bolsa Brasil, por exemplo, que é um investimento que tem uma volatilidade bem mais baixa do que a volatilidade de cripto, mas não tem esse mesmo potencial de retorno, né? Se a gente pegar esse mesmo gráfico aqui e mostrar para a Bolsa Brasileira, a gente vai ver que ela consistentemente ela performa pior do que o CDI, mesmo em janelas mais longas. Perfeito, Samir. E o próximo slide, ele fala muito sobre a questão que você comentou, sobre ser um bom momento para rebalancear. Como você disse, tem 8 anos que a gente tem falado tanto para. Eu diria que nós somos uma das poucas, se não a única gestora que diz que os clientes devem resgatar dos nossos produtos, né? Como foi no caso do all-time high, do último all-time high. E agora a gente está justamente nesse momento de rebalanceamento, de rebalancear, só que ao contrário, momento de comprar, mas trazendo isso com dados e o porquê. Sempre trazendo um disclaimer que isso não é uma sugestão de compra, tá, pessoal? São realmente dados e pontos que a gente acredita que vocês devem levar em consideração no momento da decisão de uma alocação. Então, Samir, o que esse histórico sugere para a gente? Uhum. Isso mostra um pouco do que eu estava falando assim, do momento que a gente está com os preços bastante pressionados, né? E se você, é, enfim, se você acredita que esse mercado move em ciclos, né? E é o que a gente tem visto nos últimos 15 anos, né? O Bitcoin tem seguido um ciclo muito bem marcado, até surpreendentemente bem marcado de 4 anos. A gente, né? Se esse mercado rimar, a gente está se aproximando do que seria o fundo desse ciclo atual, se posicionando para um ambiente de recuperação. E aí o que a gente traz aqui é um estudo histórico, né, primeiro, essa média móvel aí de 200 dias, que é um marcador muito forte ali, para todas as classes de ativos e para o Bitcoin especificamente, né, quando ele está abaixo dessa média móvel, né, assim, tende a ser quando a gente entra em bear market ali significativo, essa distância que ele está, 20% abaixo da média móvel de 200 dias, é uma distância bem extrema. Tá? É uma distância que ela só chegou em momentos de bastante estresse no mercado de cripto. Não significa que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, assim, você pode ter ainda mais correção, mas, de novo, você olhando o investidor mais paciente, que tem um horizonte mais longo, o que a gente tenta mostrar aqui é que se você tem um horizonte não de um dia, uma semana, um mês, mas se você está olhando com o horizonte de 1, 2, 3 anos, esse momento atual é um momento muito interessante de entrada. Tá? E historicamente, né, quando a gente olha no passado, né, os outros momentos em que cripto ficou abaixo dessa média móvel de 200 dias, quando a gente olha um ano depois, né, o retorno anualizado médio ali foi de 63%. Quando a gente olha para o horizonte de 2 anos, né, se você comprar e segurar por 2 anos, o retorno anualizado médio de 83% e de 3 anos de 78%. Ou seja, né, assim, para quem comprou 20% abaixo da média móvel, quem comprou Bitcoin 20% abaixo da média móvel nos últimos anos, né, você vê que no horizonte de 3 anos, basicamente não teve nenhum cenário de você comprar abaixo da média móvel em que você não ficou num positivo ali dentro do horizonte de 3 anos. Dentro do horizonte de 2 anos, você tem um break-even aqui nos casos extremos, né? Mas na maioria dos 75 percentil, você teve um lucro, né? Assim, bem relevante ali de quase 50% anualizado. E a mesma coisa para um ano. Então, assim, isso mostra para a gente que, de novo, no curto prazo, ninguém sabe para onde o mercado vai, mas para quem olha para horizontes mais longos, né? E assim, e tem esse viés, né? De novo, a gente olha para os fundamentos, a gente vê que nada mudou nos fundamentos, pelo contrário, eles estão cada vez mais fortes, né? Se você acredita, né, nesses fundamentos e nessa tese de investimento, a gente está num ponto de entrada muito interessante. Então, para quem já tem uma alocação, é um ponto de rebalanceamento, de recompor e voltar para o seu target de alocação original. Para quem não tem uma alocação, a gente acha que a gente está num bom ponto de entrada para investidores que têm um horizonte de investimento acima de um ano. Tá?
em 1, 2, 3 meses, a gente, assim, ninguém sabe para onde Talvez o não mercado vai. seja o melhor ativo, né? Se o curto prazo, porque tem sempre aquele investidor que o curto prazo para ele são 3 meses, 6 meses, talvez esse não seja a melhor opção. Agora, Eu realmente, acho que no curto prazo a gente tem muitos componentes de incerteza, né, que podem, assim, a gente tem uma guerra, né, acontecendo hoje no Irã, que impacta diretamente a inflação americana, que pode impactar a taxa de juros, que vai impactar todos os ativos de risco. Então, vindo notícias ruins ali do Oriente Médio, vai impactar cripto de uma certa forma, porque vai aumentar o custo do dinheiro e vai penalizar esses projetos de duration muito longa, né, projetos de longo prazo ali, como cripto. Então, a gente tem, né, assim, de uma certa forma, o pouco capital de risco que tem nesse momento, né, que é um momento de juros altos lá fora também, está indo hoje todo para um capex de AI, né, para uma construção de capex de AI. Então, você tem enfim, uma disputa por capital. Isso faz com que o curto prazo seja muito incerto para cripto. E quando a gente olha para o investidor brasileiro, a gente está falando dos próximos 3 meses de um período eleitoral, né? Que você quer mais volatilidade que isso, assim, um período eleitoral no Brasil, numa eleição polarizada, eu acho que a gente está tudo definido aí, tudo configurado, contratado para a gente ter 3 meses de muita volatilidade em todas as classes de ativos. exato. E, Samir, você comentou ali no início, inclusive, isso é algo que a gente tem acompanhado muito durante esse ano, que é a questão dos fundamentos não estarem, né, perseguindo os preços, não estarem refletindo os preços. E aqui a gente trouxe que as transações em cripto atingiram os all-time highs, a gente tem observado cada vez mais as redes sendo utilizadas. Então, explica para a gente o que está acontecendo aqui, o porquê, né? Eu sei que é difícil, né, a gente entender de fato por que esse preço não está seguindo os fundamentos, mas qual que é a sua visão em relação a isso? O que a gente tem visto, né, especialmente a partir do ano passado, em que você teve uma mudança, uma guinada na visão de como o governo americano enxerga o mercado de cripto e de blockchain, você teve um movimento muito grande de clareza regulatória. E essa clareza regulatória era o que investidores institucionais, instituições financeiras, empresas de tecnologia precisavam para começar a se envolver nessa indústria, né? E você teve ano passado também o Genius Act, né, que é o que foi o marco regulatório ali para stablecoins nos Estados Unidos. Isso tudo criou um ambiente de um pouco mais de confiança, de certeza para que os empreendedores e as instituições financeiras e empresas de tecnologia passassem a integrar cripto, né? Porque antes disso, né, quando você tinha o governo americano antagonista a cripto, combatendo, processando qualquer player que se envolvesse nesse mercado de cripto, era um ambiente bem difícil para você fazer negócio. Então a gente viu uma reversão nisso. E o que está acontecendo, né? Apesar desses últimos meses, né, esses últimos 6 ou 8 meses aí terem sido bem negativos para o preço e para o sentimento, à medida que a gente tem uma deterioração do Deteriorização. cenário macro e a gente tem, né, assim, uma alternativa forte ali com AI, né, assim, a gente teve o rally do ouro ali no final do ano passado também que tirou um pouco da atenção do Bitcoin. Essa composição toda de fatores fez com que o sentimento e o price action de cripto ficasse muito pressionado, né? A gente está com aquele medidor de fear and greed ali, de ganância e de medo no setor, né? Assim, na categoria de medo há bastante tempo, a níveis que a gente não via desde a crise lá da FTX, os preços pressionados. Mas, enquanto isso, o que a gente tem visto? As instituições financeiras estão construindo em cima de cripto. Só olhar o que está acontecendo aqui no Brasil, né? A gente tem basicamente todos os bancos, os grandes bancos aqui no Brasil, tem suas áreas de digital assets, tem suas áreas de tokenização, já tem oferecendo serviço de acesso a cripto, né? Estão integrando com stablecoins. Isso está acontecendo nos Estados Unidos também, depois do Genius Act. Então, todo esse movimento, né, de adoção de cripto de fato, que de fato usar cripto no seu dia a dia para tornar os seus processos mais eficientes, principalmente, né, a gente está falando aqui de tokenização e de stablecoins, isso está acontecendo, né? E esse é o fundamento por trás da tese de investimento, né? Isso precisa acontecer para que esse preço suba ali ao longo dos próximos anos. A gente precisa ver a adoção. A adoção, de uma certa forma, foi
era o grande problema dessa indústria, porque ela tinha muitos aspectos interessantes, mas faltava você ter bancos de fato integrando isso enfim, tokenizando seus ativos e oferecendo dinheiro tokenizado e tal. E agora isso está acontecendo. Obviamente, né, assim, a gente tem visto um crescimento muito relevante, mas ainda está muito no começo, né? A gente ainda está muito cedo nesse progresso. Isso é bom para investidores, né? Especialmente investidores pacientes de longo prazo. Então, a gente acha que essa desconexão entre os preços e os fundamentos, e, de novo, eu tenho falado sobre isso nos últimos meses de forma assim, bem frequente, ela está nas máximas. Acho que eu, particularmente, estou nessa indústria há 10 anos, eu nunca vi, né, assim, uma desconexão tão grande entre o que está acontecendo, né, o quão promissor essa tecnologia é, e não só como promissor, né, não só como promessa de futuro, mas o quanto que ela está evoluindo no dia a dia e quanto que as instituições estão adotando no seu dia a dia, e o sentimento, né, o sentimento e a perspectiva que a gente ouve do mercado, dos investidores em geral. Então, essa desconexão, para mim, né, é uma oportunidade muito grande. Perfeito. E se eu puder contribuir com 50 centavos, eu acredito que uma das partes mais fascinantes é que esses grandes bancos, as empresas que estão adotando a tecnologia de cripto, não é necessariamente porque eles se apaixonaram pela tese em si, não é, Samir? Muito pelo contrário, eles estão enxergando benefícios ali onde eles podem cortar custos que, no fim, é algo que todas as grandes empresas estão buscando. Então, são coisas que estão acontecendo muito nos Exatamente. bastidores. E até o Lucas, nosso time de research, ele costuma falar que no futuro ninguém vai falar de cripto, que a gente vai estar interagindo com cripto sem saber que está interagindo. Então, talvez Sim, porque seja. o grande benefício que essa tecnologia traz é no back-office, né? Assim, Exato. ela é por trás dos panos ali, em como ela torna o nosso sistema financeiro mais eficiente, né? Como que a gente sai de processos analógicos para processos digitais, né? E processos digitais que agentes de AI conseguem se integrar, né? Porque o agente de AI não tem CPF, não tem CNPJ, ele não consegue fazer uma boleta de papel e enviar, né? Isso tudo é muito ineficiente no sistema financeiro atual. E a gente, de uma certa forma, né, o que está acontecendo, especialmente no último ano, quando os Estados Unidos adotou, né, e resolveu de fato trazer e virar líder nessa tecnologia, é que tem se falado mais e mais, não é mais loucura, né, assim, você imaginar que o mercado americano inteiro vai ser tokenizado, né? De fato, quando a gente falava isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás, parecia uma loucura. Hoje a gente tem a DTCC, que é a depositária, né, nos Estados Unidos, onde tem trilhões de ativos depositados ali. A DTCC, no mês de julho, criou essa plataforma que permite a tokenização de todos esses trilhões de ativos que estão depositados lá. Então, hoje, se você quiser, né, assim, resgatar qualquer ativo que esteja depositado lá na DTCC na forma de um token, você já pode. Então, assim, da gente sair desse movimento em que os Estados Unidos está contra cripto e processando as empresas que se relacionam com cripto, para a gente ter um mercado americano inteiro sendo tokenizado, vão ser poucos anos e isso é uma mudança no back-office. Assim, a maioria dos investidores nem sabe o que é DTCC. Exato. Não, perfeito. E esse último slide, até caminhando para o fechamento, ele apenas reforça tudo que a gente falou aqui, que é uma pequena alocação de cripto expande o universo de possibilidades num portfólio. Então, as qualidades, né, de que a gente pode ver em questão de ter um ativo que é descorrelacionado e, lógico, tem demonstrado esses retornos assimétricos, até por ser menor e muito mais novo do que as outras classes de ativos. Então, Samir, aqui se você quiser me complementar, mas acho que é realmente chover um pouco no molhado, mas sempre bom. Uhum. Total. Aqui a gente traz um pouco dessa perspectiva, né, que a gente falou ali no começo da estratégia de Barbell, né, que o que seria? Você ter a maior parte da sua carteira bastante defensiva e um pedaço pequeno em bastante risco, né, não num risco mediano, mas num risco bem elevado que vai te entregar um retorno desproporcional, que pode te entregar um retorno desproporcional. E a gente trouxe um case aqui, né? Obviamente não é uma recomendação, mas é só um exemplo do que seria isso, né? Você tem nessas barras pretas aqui um portfólio que é 100% CDI,
tá? E aí as simulações ali desde 2016 até 2026 de carteiras, né? De todas as carteiras, todo dia investindo no CDI, segurando por 3 meses ou 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos. E a gente tem essa carteira em azul, que é uma carteira que tem uma alocação de 95% no CDI e 5% em cripto só. Ou seja, a grande maioria ali está em um ativo, né, extremamente conservador e 5% está no ativo altamente volátil. Né? São os dois extremos do que você pode ter num portfólio. Né? O mais volátil da sua carteira, que é cripto, e o menos volátil, que é o CDI, na proporção correta ali, bem calculada. E a gente vê que é, é, obviamente, nos momentos no mais curto prazo, né, o impacto de cripto ele é completamente desproporcional. Ele pode ser extremamente positivo, né, como a gente tem casos aqui extremos de 80% de retorno em 3 meses, mesmo com 5% só de cripto na carteira. Né, então, você sai de 10% a 15% para 80%, mas também pode sair de 10% a 4%. Né, você tem cenários extremos bastante negativos ali quando você compara a alternativa que é só ficar no CDI, né? Só ter uma carteira 100% CDI. 6 meses a mesma coisa. E aí, à medida que você vai aumentando esse horizonte, né, você vai tendo que, mesmo os piores cenários que você tem em cripto são melhores do que os cenários de você ter CDI na carteira. E quando chega em 2 e 3 anos, você vê que isso acontece, né? Os piores cenários de você ter 95% de CDI, 5% de cripto, são melhores do que os melhores cenários de você ter só CDI. Né? Então, isso mostra um pouco da sensibilidade, da paciência que você precisa ter como investidor quando está considerando investir em cripto, mas que essa paciência se paga, né? Ela de fato tem um retorno muito positivo e que é um tipo de estratégia que pode te ajudar a navegar esses períodos de mais incerteza e mais volatilidade. Né? Então, os extremos da sua carteira, né? O ultra volátil e o de menor volatilidade possível, eles, quando combinados, ele tem um potencial bem interessante, bem mais do que você tentar diversificar muito na meiuca da sua carteira ali, nos retornos e volatilidades e correlações medianas. Maravilha, muito obrigada, Samir. Então, eu diria que o resumo do mês é que a descorrelação ela funciona nos dois sentidos, né? E os fundamentos seguem melhorando enquanto o preço segue descontado, e essa simetria está mais interessante agora do que em qualquer outro momento do ano. E indo aqui para o final, pessoal, se vocês quiserem acompanhar os nossos conteúdos, escaneiem o QR Code na tela e nele vocês vão encontrar os nossos estudos e também podem fazer parte da nossa comunidade. Bom, Samir, muito obrigada. E, pessoal, muito obrigada pela presença. Estaremos aqui no próximo mês falando de cripto e tirando todas as dúvidas de vocês. Obrigado, Iana. Obrigado, pessoal.